Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos voltar ao Brasil. Vamos voltar ao Brasil para fazermos o balanço dos primeiros meses da presidência de Bolsonaro. Um bom momento para o fazer, até porque foi uma altura marcada pela viagem do presidente a Israel, uma viagem diferente. É o primeiro chefe de Estado que foi ao Muro das Lamentações com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que é um gesto inédito, com um significado importante, falaremos já disso, mas, sobretudo, porque foi uma semana marcada por uma grande controvérsia a propósito da passagem de 55 anos do golpe militar, mas militar civil, de alguma forma, porque foi mais do que um golpe militar, que iniciou em 1964 um regime que se prolongaria até aos anos 80, um regime que começou por ser um regime autoritário para se tornar uma ditadura bastante dura e cuja herança ainda hoje é muito discutida. A natureza desse golpe foi objeto de controvérsia porque Bolsonaro quis elogiá-la, houve manifestações naturalmente contra isso, houve uma grande controvérsia no Brasil e naturalmente é uma herança que divide ainda a sociedade brasileira. Talvez tenha dividido mais do que nós imaginássemos, uma vez que quando foi o momento do fim dessa ditadura, quando foi o momento da passagem para o regime constitucional, democrático, houve um grande consenso, um grande momento de alegria. No entanto, a verdade é que em 64 o Brasil também era um Brasil muito dividido. O Brasil que conheceu esse golpe, que não foi apenas um golpe dos militares, apesar dos militares, ao contrário do que era habitual no Brasil, terem ficado muito tempo no poder. O que aconteceu exatamente em 64, Jaime Gama? Bom, a noção que tenho é de que havia vários problemas sociais e económicos, alguma polarização nesse campo, e houve uma questão política de sucessão nas presidências que também envenenou muito a competição política, porque a seguir Kubitschek, com a eleição de Jânio Quadros, Jânio Quadros é eleito por um partido trabalhista nacional, por um partido de direita, mas o seu vice-presidente não é o vice-presidente que ia com ele a fazer tandem. É o vice-presidente, o candidato oposto. E é assim que Jânio é eleito para presidente e João Goulart para vice-presidente. João Goulart vem do Partido Trabalhista Brasileiro, vem da tradição Getúlio Vargas, vem do Rio Grande do Sul. E Jânio Quadros, em 61, após ser eleito, demite-se. Há hoje quem diga que ele se demite julgando que iam apelar fortemente ao seu regresso. A verdade é que ninguém apela a isso. E como ninguém apela, ele renuncia. E é substituído pelo vice-presidente João Goulart, que era mal visto pelo sector militar mais tradicional, que faz o possível e o impossível para que ele não seja empossado. E é negociada uma solução em que o regime brasileiro é modificado para se transformar num quase parlamentarismo com um primeiro-ministro que retirasse poderes ao presidente. Esse primeiro-ministro é Tancredo Neves. João Goulart, nessa presidência limitada, não conformado com esse figurino, promove um plebiscito e ganha o plebiscito e recupera o sistema presidencialista. E, entretanto, tudo indica que ele vai ser eleito na eleição seguinte, porque as sondagens lhe são favoráveis. Então, como já não tinham conseguido limitar essa passagem a presidente
presidencialista e receavam que ele continuasse no poder, decorrem os acontecimentos de 64. Mas é preciso acrescentar a isto um ponto. Por que é que surgem esses acontecimentos? Porque a postura normal das Forças Armadas e do Exército brasileiro é uma postura institucional. O Exército brasileiro substitui a Marinha a partir da Guerra do Uruguai, é positivista, tem uma doutrinação maçónica, entende-se como um fator do catecismo positivista, amor, ordem e progresso, portanto, numa racionalidade como poder moderador do Estado depois da passagem do Império à República. O que é que acontece? O que acontece é que, com a vitória de João Goulart, se desencadeia um vasto conjunto de ações radicais à esquerda. E essas ações radicais são ações que envolvem segmentos militares, sobretudo no Rio de Janeiro. Porque há a sindicalização e reuniões de sargentos, porque há uma amotinação de marinheiros e uma intervenção para controlar essa amotinação feita pelos fuzileiros navais que não controlam nada e depois tudo vem a ser amnistiado por Goulart. E Goulart ele próprio tem esses destinatários como um público de interlocução. Além disso, também, apoiado no cunhado Leonel Brizola, resolve radicalizar o programa económico, porque vai expropriar as empresas que operam na área do comércio petrolífero, vai iniciar uma reforma agrária. Entretanto, tudo isto tem o contexto do triunfo de Castro em Cuba, da ida de vários brasileiros receber treinos militares a Cuba, do estabelecimento de campos de guerrilha no Brasil, o papel das ligas camponesas de Julião, ou seja, há na sociedade brasileira uma crispação de extrema-esquerda que também aterroriza uma parte da classe média. Se o sistema já era frágil, em virtude da sequência política não ter sido linear, com a ocorrência dessas eclosões de radicalismo, há um receio. E os militares são relutantes em intervir. Numa primeira fase dizem não é o nosso dever, não é o nosso papel, não é a nossa missão, mas se houver um apelo popular, e então em São Paulo, Rio, várias cidades, há manifestações pivotadas pelos partidos à direita, porque há um grande pregador da intervenção militar, que é Carlos Lacerda, que é governador e a Igreja do Guanabara, também é muito importante. e a Igreja que se associa na célebre marcha Pela da família, liberdade, pela família, pela paz, exatamente. que mobiliza imensa gente. E então a operação é desencadeada pelo exército sediado em Minas Gerais. Mas curiosamente, já me desculpe, é o governador o Magalhães Pinto, aliás, que dá Em o Minas sinal. Gerais, É os que também é governadores. um dos apoiantes. Os governadores, Os três governadores são o Ademar Barros em São Paulo, na Guanabara o Carlos de Cerda e em Minas Gerais Magalhães Pinto. Mas o comandante do exército sediado em São Paulo ainda chega a ter conversações com João Goulart para ele mudar um pouco o seu percurso político, recentrar mais as coisas. E, finalmente, há uma operação que é comandada pelo general Castelo Branco, que é um general moderado, que vinha da tradição da Escola Superior de Guerra, tinha sido chefe de Estado-Maior do exército italiano que combateu na Itália no final da Segunda Guerra Mundial. Na expedição brasileira. E que é considerado um moderado, a tal ponto que ele, depois de quadros de João Goulart ter tentado ainda promover alguma resistência e não ter conseguido, e de Darcy Ribeiro ter também tentado agir e não ter conseguido, e de Brizola não ter conseguido também uma intervenção do exército do Rio Grande, acaba por ir para o Uruguai. E então Castelo Branco é eleito presidente pelo Congresso, por uma larga maioria, e estabelece Há um golpe, mas é um golpe que tem uma espécie de... É um golpe que a maioria dos oficiais, como se dizia, eles estavam em cima do muro.
Quer dizer, havia um núcleo mais decidido, Sim. havia um grupo contra Comando. também, a maioria estava, e o Castelo Branco é decisivo, como já me estava a dizer, porque é considerado exatamente, tinha sido comandante do Corpo Expedicionário Brasileiro, era um homem moderado. Aliás, Escola Superior é de muito Guerra. interessante, porque ele O faz... Congresso que existia antes mantém-se depois. Mantém. Antes se mantém, Portanto, e sim. só fecha depois, mais tarde, não é? Sim, mantém. Aquilo que é os atos institucionais, aquilo, aliás, é muito curioso, porque, claro, há aqui esse aspecto que era muito importante, que é o medo, de facto, ou coisa comunista, e, portanto, a classe média brasileira está, de facto, assustada, não é? E faz essas grandes mobilizações de rua, que, aliás, depois também vão acontecer no Eu Chile. lembro de Cuba e da China, porque Goulart Estava na China, na altura quando isso da acontece visita também. à China, na altura... Não, o Goulart estava na China na altura que passou a presidente... que o Jânio se demitiu. E nessa altura os militares não queriam que ele tomasse posse. Não. Há aí uma primeira coisa contra ele. Depois Por isso o regime muda para exatamente, um é a regime tal de negociação. primeiro-ministro. Mas aqui, quer dizer, os militares, curiosamente, numa primeira fase, que é essa fase de Castelo Branco, enfim, tem uma relativa, e depois eles, aliás, vão manter dois partidos, que é o Partido Arena, que é o partido que apoia o governo, os militares, e é o PMDB, não é? Da oposição. Dois. Agora, depois aquilo começa... Na altura só a MDB. MDB, exatamente. Começa depois quer dizer, a resistência também leva ao endurecimento do regime. Sim, Que, aliás, mas não se- basicamente, enquanto o Castelo Branco se mantém no poder, o regime ainda é relativamente brando. Depois vem a seguir o Costa e Silva, Com o Costa e Silva que as coisas que é ficam... uma linha já mais dura, mas porque, entretanto, também começam, digamos, uma resistência armada com um Sim, certo significado. Quer dizer, Marighella, Lamarca, Marighella, bombas, há uma série, quer dizer, também não é uma o pera doce. estabelecimento de bases E não se guerrilheiras, compara em termos de vítimas o regime brasileiro com, sei lá, por exemplo, o regime já nem digo o argentino, mas nem mesmo com o chileno. O chileno. O Brasil, mesmo nos números que a oposição dá, vítimas mortais, 300, 400 pessoas em 21 anos, não se pode dizer que para aquelas latitudes, não é também... Agora, o Exército também tinha sempre, aliás, o João estava a falar disso, o Exército, exatamente depois da guerra no Paraguai, ficou com um certo prestígio e assumiu-se sempre um bocadinho como exatamente um vigilante, e que era de facto um tal exército, um bocadinho, inicialmente, mas que é chamado pelos republicanos, porque a maior parte dos republicanos viram republicanos na época, quando o imperador lança aquela coisa da abolição da escravatura sem indemnização, quer dizer, expropriação sem indemnização. E, portanto, isso vira completamente o exército, e é o exército que faz, de facto, a proclamação da República, e fica, os dois primeiros presidentes, aliás, são militares, não é? O Deodato. Aliás, os dois golpes de Estado militares que tinham sido dados antes. Era o um 30, do 30 Dutra para exatamente. depor o Vargas. Vargas. E outro é o do general Lott para Teixeira viabilizar a eleição de Juscelino Kubitschek. Exatamente. O Brasil não tem uma não tem tradição uma de tradição. golpes Não tem nada a militares tradição. Como o Chile, aliás. radicais de direita. O Chile também não tinha. Não tens generais de tapioca. O Chile, típicos, o Chile também, até ao Pinochet, também não tinha. Era um país com pouquíssimas intervenções militares. Agora, ali, depois é que se começam a verificar dentro do regime linhas, enfim, mais duras. De facto, é o Costa e Silva. Médici também continua. E depois inicia-se a transição em 74, se não estou em erro, com o Geisel, que faz de facto uma transição. Agora, no meio disso tudo também, exatamente aproveitando o regime autoritário, faz-se uma modernização extraordinária do Brasil. Aliás, é isto que leva, porque muitas vezes se faz a leitura da chamada repressão dos regimes militares, que existiu, é um facto, e está relatado em termos objetivos, mas é preciso também não deixar de fora as teorias explicativas. Há um livro muito interessante de Jean-François Revel que atribui ao castrismo, na sua versão guevarista, uma função perversa na América Latina, que é a de ter contribuído, não para libertar a América Latina do subdesenvolvimento, mas de ter apenas contribuído para fragilizar ainda mais democracias liberais e instáveis, provocando o aparecimento de regimes autoritários militares que interromperam
o processo de consolidação do sempre sistema apoiados democrático. pelos Estados Unidos, que também estavam no pavor das novas Cuba. Os As Estados novas Unidos, temos Queria. que ver, faziam uma análise que tinha a ver com o que se tinha passado em Cuba Claro. e agora com a irradiação de Cuba para o continente Exatamente. latino-americano e também a irradiação da China, porque a China também tem Sendero Luminoso, uma por exemplo, é chinês. apetência em Era. relação à América Latina muito É. forte, autónoma e muito efetiva E e há- com e há pelo consequências menos- militares. E há pelo menos 2 núcleos, enfim, há um muito importante no Era o Peru, que é era o o Sendero Luminoso, que eram terríveis. mas pá. no Brasil também há a guerrilha do Havia um partido qualquer que era Araguaia, do PCdoB, do PCdoB PCdoB no Araguaia, que era. tem também alguma importância no Brasil. Enfim, não tem. O PCdoB hoje Sim. o PCB, o Partido Comunista do Brasil, dividiu-se em 2. E houve um que ficou com a China, que ainda hoje é o mais importante, é o que está na coligação. Aliás, a líder fazia parte, era a vice-presidente do Haddad. Sim. Era uma bonita, não é? Era vice-presidente candidata à vice-presidência na lista do Haddad e que tinha enfim, foi um partido que foi muito vítima da repressão precisamente Claro. por estar ligado a um movimento. Aliás, um sistema que é usado no Brasil é um sistema que tem alguma diferenciação face a outros sistemas mais brutais, porque é um sistema que mantém uma parte do sistema político e até conserva a possibilidade da realização de eleições Exatamente. controladamente para certos estados, para o Congresso, embora obrigando a que só concorressem 2 partidos, e depois utiliza como válvula de segurança a cassação de mandatos individual. Exatamente. Isto é, pode acontece ser ao eleito Lacerda, na acontece base de uma certa dúvida, mas se ultrapassas este limite, perdes o São mandato os- e os os teus atos direitos políticos institucionais. são cassados. Os atos institucionais são uma constituição pragmática de um regime autoritário, Exatamente. visando não o estabelecimento de um sistema totalitário completo, mas o estabelecimento De de um medidas sistema repressivas, autoritário com a utilização possível de seletividade repressiva Exatamente, sobre exatamente. titulares Exatamente. plurais de órgãos políticos. Há uma coisa que disse há pouco aí, que eu acho que também é um aspecto interessante e que valia a pena talvez desenvolver um pouco, que é o Exército tinha uma doutrina positivista. O Brasil é talvez o país do mundo onde o positivismo teve mais influência. Ainda hoje há igrejas positivistas, literalmente igrejas, templos positivistas no Os Brasil. americanos também têm aquela coisa, o Christ Scientist, não é? Que é Sim, assim um mas, bocadinho. E o espiritismo. Sim, espiritismo, mas Kardec. templos positivistas, Que é o também culto, um prolongamento francês. o culto Tudo do isso Augusto faz Comte. parte de uma cultura Culto- francesa. Mas é que era o muito- culto do Augusto Conte, a ideia de que a gente pode controlar tudo. Sim. E desse ponto de vista, o modelo económico desenvolvido pelos militares, baseado Ordem e progresso. em ordem e progresso, mas controlado pelo Estado. É uma economia Sim, é uma estatizada. economia Sim, porque tripla, quer dizer, é Estado e privados Temos- brasileiros e multinacionais, mas quem manda é o Estado. Mas multinacionais temos muito que controladas, ver- quer dizer, Sim, não sim. entravam ali, Sim, eram escolhidas, porque- aquilo Controladíssimo. não é uma economia de mercado temos, aberto. temos que É uma ver outro economia aberta. papel do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, depois da independência, aplica-se muito em controlar o secessionismo pró-português Guerra dos nas Farrapos províncias do e no Norte Nordeste. e no Sul, na província cisplatina. E depois é sempre uma força de vigilância em relação à tendência centrípeta dos Estados. Claro. Isto é, um Brasil hiperfederal, um Brasil confederal, é sempre algo que é mal visto pelo Exército, que aparece como uma entidade aglutinadora do Brasil. O Exército tem um papel nacional. central na unidade nacional do Brasil. E depois tem um papel, digamos, desenvolvimentista. Mentista, exatamente. Portanto, quer estabilidade, ordem e progresso. Não é anti-progresso. Exatamente. Por isso também é algo que liberta o Brasil do controle político dos chamados coronéis ou caciques dos Exatamente. Estados, Exatamente. do domínio do coronéis café de com milícias, leite, não é? São Os Paulo, comandantes de Minas, porque tem uma visão nacional mais abrangente. Porque ali a política, de facto, a gente seguindo-a,
sobretudo os primeiros, já na monarquia, mas já no Império, mas seguindo depois as primeiras décadas da República, ali de facto há 3 Estados-chave, que é o Rio, Minas Gerais e São Paulo, que lutam, quer dizer, aquilo no fundo são oligarquias locais que lutam pelo poder, quer dizer, aquilo é quase uma repartição de poder muito complicada. E o Exército, até porque os militares circulam por todo o país, não é? Até em missão, não é? Vão sendo nomeados para aqui e para lá. E depois com muita coisa, por exemplo, o Brasil, como é um território, grande parte do território era inocupado, não é? Também há muito esse sentido do Brasil como do Exército, como digamos, o Exército ocupando, não é? Sendo tendo como missão o ir ocupando e civilizando e trazendo, digamos, para a polis, não é? Para a política, o país, não é? Isso são pontos muito... Sim, mas, seja lá como for, o episódio de 64, tendo um legado que, para todos os efeitos, graças a uma transição que acabou por ser bastante consensual, Sim. a partir dos anos 80... Mas ainda teve ali coisa, porque há no momento, em Geisel, há a tentativa do general Silvio Frota, não é? Sim, mas depois a partir do momento em parar, mas depois quando há o referendo, quando há o Tancredo novamente, quando há essas coisas todas, há uma transição. Negocia-se também uma saída, ninguém faz mal a ninguém. Há uma transição negociada e pronto, e o Brasil regressa a uma democracia constitucional. Havia necessidade de o Bolsonaro, neste momento... Bem, sei que um dos seus pilares é... Bolsonaro sempre, como deputado, foi sempre... É preciso também ver uma coisa, é preciso ver o outro lado das coisas. Quer dizer, este movimento militar, este golpe militar e este regime militar também têm sido alvo de coisas horríveis. Quer dizer, portanto, acho que o Bolsonaro, uma vez que sempre esteve, aliás, ele até sempre foi um apologista, mesmo quando era altamente minoritário, do regime militar, achou que deve ter achado que uma vez que estava no poder, o mínimo que podia fazer era a tal comemoração nos quartéis, não é? Porque a comemoração era para ser nos quartéis. Portanto, e eu acho que isso, enfim, faz algum sentido. Quer dizer, é preciso ver que também as pessoas que são partidárias destes regimes e depois ouvem coisas horríveis sobre eles, também às vezes estão fartas e, portanto, eu acho que ele, uma vez que chegou lá, achou que também devia tirar um bocadinho as suas alegrias e fez a tal comemoração enfim, e tem que isso gerou. Aliás, estão a aparecer também uns filmes, umas coisas interessantes sobre o período, porque também o período foi assimilado como se fosse uma... Porque desse ponto de vista é interessante, porque, por exemplo, do ponto de vista até digamos, de leitura histórica... Há os livros do Gaspari, não sei se vocês leram os 4 volumes do Hélio Gaspari, que são aliás, críticos. A leitura histórica desse período já está relativamente bem digerida no Brasil. A leitura política ainda é e as imagens que saem são a imagem, a leitura popular ainda é bastante controversa, mas os historiadores, nomeadamente nesses 4 livros do Gaspari, o Hélio Gaspari, que é um homem, é um crítico do regime militar. O facto é que Bolsonaro, com isto, revelou algum despiste em relação aos militares e às Forças Armadas e, de certa forma, sofreu uma rabecada corretora por parte dos militares. Primeiro, nenhum dos 50 militares que fazem parte do governo Bolsonaro apoiou 50, mas ministros são 10, não é? Sim, mas mais abaixo, em posições de chefia, direção-geral. Nenhum deles se pronunciou favoravelmente a Bolsonaro. Bolsonaro foi obrigado a corrigir de comemorar para relembrar. E o Ministro da Defesa publicou, juntamente com os 3 chefes militares, uma ordem do dia, portanto um documento para ser lido nos quartéis, que recontextualiza por completo o problema, porque procura inserir o que aconteceu em 64 no contexto da Guerra Fria. Exatamente. E depois abrange todo o período da intervenção militar, assumindo também o período da abertura e da democratização e a lei da amnistia do general Figueiredo. Ou seja, é um documento interpretativo recentrador. As Forças Armadas sempre comemoraram
os eventos de 64 até 2011, em que com o governo de Dilma é estabelecida essa interdição. Portanto, não se trata de uma coisa nova. Agora, o que se trata de novo é o retificativo feito pelo alto comando militar às posições iniciais de Bolsonaro. A estrutura militar não gosta de ser ideologicamente dirigida por um ex-capitão que abandonou o exército. E, portanto, há aí problemas. E cada vez maior é a tensão entre os militares que estão no governo Bolsonaro, os militares da estrutura militar e os chamados olavistas, a tal ponto que ideólogo de Bolsonaro... Sim, o Olavo está muito pegado com o general Mourão, não é? E também com o general Heleno, que já vieram a público dizer que o Brasil não é dirigido por esse senhor, que esse senhor tem um pensamento de nível fraquíssimo e que, portanto, não é aí que está o que justifica a atuação deles. Portanto, eu acho que este incidente também veio mostrar como certos tropismos impulsivos de Bolsonaro, muito ligados à forma como ele se projetou no Brasil, atraindo as atenções, agora não são suscetíveis de ser julgados como convenientes ou como proveitosos para a própria estrutura militar. Bolsonaro tem um público, porque agora no contexto do populismo moderno há também políticos que cultivam os eleitorados militares das forças de segurança, das forças policiais, com mensagens específicas. Mas, digamos, essa mensagem é muito para o Clube Militar do Rio, não colhe muito na estrutura militar e institucional. E não nos esqueçamos que o exército brasileiro é um exército plurirracial e de origens sociais e regionais muito distintas. E também não é suscetível de ser contaminado por certo tipo de discurso. Nem é do interesse dos oficiais que assumiram a abertura política com Geisel e depois com o general Figueiredo e que querem projetar o Brasil através das Nações Unidas como uma nação respeitada no mundo e tendo um papel a desempenhar na cena internacional, não é do interesse deles vir agora estar a colocar em cima desses objetivos períodos históricos que, porventura, existiram, divisivos, e que até carecem de uma explicação no seu contexto geral. Muitas vezes são difíceis de entender à luz de hoje, não é? À luz das grelhas políticas de hoje, é difícil perceber o que se passava há 55 anos atrás, onde as preocupações... A questão da Guerra Fria é fundamental. A Guerra Fria é muito importante, a estrutura socioeconómica também era muito diferente. Na altura a Igreja Católica tinha um peso no Brasil que hoje não tem, hoje tem as igrejas evangélicas. São bastante mais radicais politicamente que a Igreja Católica. Não é? É por isso que o Economist, que é um jornal insuspeito de ser de esquerda, mas também suspeito de ser de direita hoje em dia. Sim, mas isso é o que faz a sua riqueza. Mas é um jornal que já diz que é tempo do presidente Bolsonaro deixar de ser um provocador e passar a concentrar-se mais na governação do Brasil. Porque nada do que foi a promessa eleitoral de Bolsonaro em relação às pensões e em relação a inúmeros outros aspectos da vida brasileira está a ser resolvido. Não, ele agora tem um problema. Ele está com problemas sérios. A reforma da Previdência. Ele está com vários problemas sérios no Senado, porque não está a conseguir ter as maiorias para as reformas para a reforma da Previdência. Então, mais importante é a da Previdência. Da Previdência. É a da Previdência. É a chave de tudo. E o resto a Previdência come praticamente uma parte substancial do orçamento brasileiro. O próprio vice-presidente Mourão, nessa questão da classificação do nazismo como de esquerda, já veio dizer, bom, de esquerda é o comunismo, não é o nazismo. Ora, o vice-presidente, que é general
vir aproveitar estes momentos para Meter-se fazer na análise retificativos de análise política sobre as mensagens presidenciais revela uma falta de solidez na ossatura geral Sim. do programa De facto, que está a ser prosseguido. O nacionalsocialismo tem de tudo, também tem muitos aspectos de esquerda, de clássica, não é? Sim, tem o facto de chamar socialismo Tem não é muita suficiente. coisa, não, para- e tinha um lado, e tem um lado igualitário, operário, fortíssimo, quer dizer, tinha. Portanto, há também essas Mas misturas esse todas. podemos dizer que é o original, já não é o anterior Sim. ao Hitler. Sim, Que ele tem aquela embora base tudo enorme. aquilo foi uma... Embora, curiosamente, é curioso que o Hitler mexeu menos, por exemplo, nos grandes grupos, só que os pôs a funcionar para a economia de guerra. Agora mexeu muito menos nos grandes grupos, enfim, nos concerns, do que... Embora é curioso também que até 32 não há um tostão dos grandes grupos alemães para o Partido Nacional Socialista. O único que dá algum dinheiro é o Thyssen, porque o Thyssen e o pai do Thyssen em 19 tinham sido agarrados pelos espartaquistas e foram praticamente, quer dizer, tiveram a ponto de ser fuzilados, e o Thyssen ficou, aliás, como normalmente acontece a essas pessoas dessas condição, ou ficam com medo para a vida, e passam a ajudar os tipos que os queriam fuzilar, ou ficam furibundos e passam a ajudar os tipos que são contra. Agora, até 32 não há... Voltemos ao Bolsonaro. Uma das coisas que também tem caracterizado, ele tem alinhado muito a sua política com a política dos Estados Unidos. E esta viagem a Jerusalém é claramente um sinal disso. Mas ele deu mais um passo. Porque apesar Não, mas em relação a Jerusalém não foi bem o que ele estava a anunciar, porque afinal não há nenhuma embaixada em Jerusalém. Para não. O que é um escritório que Escritório, não se mas percebe bem o que seja. Isso é, mas houve ali um gesto que, para a imprensa, pelo menos a imprensa israelita, foi considerado original, nunca ninguém tinha Mas feito. neste não é? momento Porque também da nunca vida o próprio- política o de próprio- Israel, considerar fazer uma grande visita, ter um encontro com o primeiro-ministro Netanyahu, não é... Não encontram, é uma ida a uma cerimónia junto ao Muro das Lamentações. Nunca tinha ido, iam sozinhos, nunca tinham ido com o primeiro-ministro. Pois o Trump foi Porque sozinho. iam sozinhos, separavam, porque supostamente o Muro das Lamentações está na Jerusalém ocupada. E, portanto, nunca se ia lá com o representante da potência ocupante. Essa E ele aliança agora foi pela primeira é vez. uma aliança que vem da campanha eleitoral campanha e dos eleitoral, apoios exato. eleitorais, porque é o Japão, Taiwan, a Coreia do Sul, A Israel, Itália. quem apoiou Bolsonaro, que agora também já está cooptado como das materializações corpóreas da doutrina Steve Bannon. Sim, através do filho, nomeadamente, que já está na rede e essa influência. Os filhos não são, neste momento, um dos problemas do... O pai todos os dias tem que fazer o corretivo a uma tolice feita por um dos filhos. É uma recorrência da vida política brasileira. Família, Há um certo descontrole. As famílias não é só capa. As Mas há um famílias certo aqui portam-se descontrole. melhor. Certo descontrole. Mas vamos saber. Aqui não são pais e filhos. Ainda há muito tempo são para colaterais. observar o que se vai seguir. Mas há uma coisa que também gostava... Opinião, eu acho que Bolsonaro cultivou muito aquilo que é uma tentação atual de quem quer obter espaço público, que é fazer declarações de altíssima sonoridade para romper o terreno e É a linha do procurar Trump. Foi a ao linha mercado. do Trump, que é isso um bocado. Agora, o a chocar. adequação Claro. disso às exigências da governação, que Pois. são coisas Claro. também existentes, é algo que está Na cultura por brasileira é demonstrar. mais complicado, porque o Trump faz isso e como se viu, acaba por não afetar. Mas A uma das América coisas- funciona De outra por maneira. si. Exatamente. Pode-se Mas- permitir Exatamente. esse O problema é assim, género. apesar de tudo, houve várias circunstâncias já que testaram o regime brasileiro, não é? Na época de Bolsonaro houve uma crise de violência no estado em Belo Horizonte, No norte. no norte, no estado do norte, foi preciso Rio Grande mandar para do lá as forças E foi Rio Polícia Grande do Federal. Norte. Não foi Rio Grande do Norte, não, foi agora Pernambuco, salvo erro.
houve uma crise aí, portanto, uma intervenção, com uma intervenção importante. O Congresso não se está a mostrar tão dócil ao Presidente como isso, portanto, apesar de tudo, há um balanço de... Sim, e o Judicial ainda menos. O Judicial ainda menos. Houve agora um episódio, está a decorrer um episódio também de tensão entre o Judicial e o poder político, a questão da soltura com a questão do Temer, Temer, não é? Também. Portanto, que é preso, depois Até solto. uma parte do sistema judicial agora queria interditar as comemorações de Bolsonaro. Portanto, e queria interditar. Portanto, o sistema brasileiro, não tendo a consolidação, digamos, do checks and balance do sistema americano, mostra sinais de que, ou parece estar a mostrar sinais de alguma resistência e solidez àquelas, digamos, as ameaças que se viam no ar. Muitas pessoas viram acontecer no dia seguinte, no caso de uma presidência Bolsonaro. Sim, eu acho que mas... estamos num momento ainda de ajustamento das coisas. E não nos esqueçamos que houve as eleições dos governadores dos Estados e das legislaturas dos Estados e que este Congresso também ainda não se sedimentou bem. Se é que alguma vez um Congresso no Brasil, Sim, no Brasil. Se sedimenta, com 30 partidos. Porque as forças políticas no Brasil são muito caixas englobantes para a participação no escrutínio, mas depois não têm níveis de organização semelhantes àquilo que se encontra em outros países. E não se percebeu qual é a coligação que ele tem, não é? É muito variável. É uma geometria variável para assuntos, para temas, acho. Mas resta saber, porque há geometrias variáveis que permitem maiorias. Claro. E há geometrias variáveis que rodam sobre si e nunca permitem a aprovação de nenhuma legislação. O PEC da reforma da Segurança Social de Bolsonaro é ele mesmo muito resultado de uma teia de mensagens contraditórias que foram lançadas na campanha eleitoral. Pois, contraditórias, exatamente. Paulo Guedes, mensagens, digamos, sociais e, por outro lado, há mensagens de rigor financeiro. Sim, e é impossível ligar as duas coisas agradando a todos. Claro. Pois. O programa de Paulo Guedes não é exatamente o programa que foi dado para algum... Paulo Guedes não tem aparecido com a mesma pujança com que aparecia no início das coisas, quando era necessário montar uma operação dizendo, para além da retórica, está aqui o governante. Mas as coisas não são tão fáceis de conseguir como isso. E os outros governantes? Os governantes, bem sei que também são aqueles que às vezes dão mais nas vistas. O Ministro da Educação, a Ministra dos Assuntos... Sim, esses foram, digamos, os mais polémicos, porque eram talvez os mais... Vamos lá ver, o gabinete, a equipe Bolsonaro, tem ali um núcleo relativamente, que é o núcleo talvez mais numeroso e mais significativo, que é o núcleo militar, não é? Que além tem, aliás, ali um bocado como chefe de fila o general Heleno, não é? Que era um bocadinho, seria, digamos, de quem o Bolsonaro era uma espécie de filho dileto, não é? Pelo menos cultivava um bocado essa imagem, digamos, e depois tem as pastas militares, como é normal, e aliás é curioso, no gabinete de Bolsonaro há mais militares do que havia em alguns governos do regime militar, não é? Também é curioso, o regime militar nos governos, acho que o que teve mais militares tinha 8 ministros militares e agora há 9. Contando o Bolsonaro e o vice-presidente, são 10, penso eu. Sabe que os civis que idolatram os militares tendem sempre a exagerar a dimensão militar a um nível muito superior à dos próprios militares. Sempre os próprios militares. Então, exatamente, isso também é curioso. Há uns civis que adoram militares. Imaginam umas coisas que também não são assim. Portanto, tirando esse grupo, depois... O Fraga Araújo é um homem, enfim, é um conservador, até mais quase conservador, até um tradicionalista e assim pedagógico. Depois há a senhora que está nas coisas, que aliás também foi muito, enfim, as coisas que disseram também que ela era, também não é essas coisas todas que dizem que ela era. Por exemplo, eu vi os discursos dela com alguma atenção.
também não tem. Eu acho que ali, de facto, voltando à questão principal ali, a grande batalha que ele vai ter e que é o grande teste é, de facto, a reforma da Previdência. Porque se não conseguir fazer a reforma da Previdência, é muita coisa que é, de facto, um acumular. Mas lá está. Um dos problemas que ele tem para a reforma da Previdência é os próprios privilégios. Uma parte substancial são os juízes, são os professores, mas também são os militares, não é? Também são os militares. As classes especiais. É o Itamaraty. Claro, são classes. A alta burocracia brasileira tem, de facto, privilégios nesse aspecto extraordinários, porque eu estive a ver aqui vi com algum detalhe aquilo, quer dizer, para já, podemos dizer que a maior parte, os vencimentos, quase as reformas, são quase superiores, quase, pelo menos iguais, são superiores aos vencimentos. E depois, de facto, com privilégios de tempo, de espaço, de mordomias extraordinárias. E, portanto, penso que se ali não se conseguir, digamos, essa reforma, do ponto de vista de equilíbrio das contas, vai ser muito difícil, muito difícil. E o tempo do país como país, digamos, o tempo do petróleo já não... É difícil imaginar que ele possa voltar a beneficiar dos anos dourados como tiveram os presidentes anteriores. Sim, sobretudo o Lula da Silva. Ali, de facto, Quer dizer, a economia recuperou e está agora... de grande crescimento, de facto, a economia também foi. Mas o que também não é estranho que os regimes autoritários têm essa vantagem. Para não ter... Houve um grande crescimento que correspondeu, de alguma forma, à industrialização. A segunda industrialização do Brasil e que foi interrompida em 73 com o petróleo, não é? Com a crise do petróleo. Depois a seguir temos o boom houve os grandes problemas da inflação que duraram. Sim, e que foram depois resolvidos com o Plano Real, com o Plano Real do Fernando Henrique Cardoso e que permitiram a seguir depois o crescimento ligado que eles fazem às matérias-primas, à exportação daquelas coisas da soja, do sumo de laranja, dessas coisas todas, não é? Que o Brasil e apanha sobretudo a presença de Lula. Mas o modelo de desenvolvimento agora está mais. Mas na própria ditadura militar sempre houve uma tensão entre duas linhas. Há uma linha desenvolvimentista estatista, sim, que é Delfim Neto, sim, que tem resultados, mas à custa de um enorme endividamento. E há uma linha Mário Henrique Simonsen, sim, que advoga mais a redução do papel do Estado e o fomento efetivo de uma economia autossustentada. E isso sempre esteve em debate no regime militar. E, de certa maneira, este ministro das Finanças de Bolsonaro parecia vir dessa linha Mário Henrique Simonsen. Só que depois já os interesses da coligação política que elegeu Bolsonaro, que são contraditórios, porque uma parte é a favor da reforma, que significa cortes e a redução de prestações, e a outra parte é beneficiária do regime existente. E isso digladia-se no Congresso. O que está em causa no Congresso é a expressão desses interesses contraditórios que impedem aí se fragmentam mais, não é? Fragmentam-se a nível estatal, fragmentam-se a nível corporativo. O Congresso anterior, com Temer, conseguisse resolver o problema, não conseguiu, e, portanto, a batata quente passou para este Congresso. E e o juiz Moro. Enfim, lá está, quer dizer, é uma figura que por enquanto ainda até agora não tem sido atacado, não é? Parece-me que tem uma figura que ainda mantém o seu prestígio, não é? Ainda mantém o seu prestígio. Agora, são coisas, por exemplo, combate à criminalidade é uma coisa que, primeiro, quer dizer, os efeitos são coisas que demoram tempo, não é? Não sei como é que estão as estatísticas, por exemplo, dos homicídios no Rio de Janeiro, não faço a menor ideia, quer dizer, mas essas coisas também demoram tempo para se ver. Agora, não há dúvida que no Brasil é dos sítios onde se toca pessoas importantes, quer dizer, já 2 presidentes, não é? Os presidentes vão para as cadeias, são impedidos, a gente às vezes queixa-se muito. Desta vez, não nos esqueçamos que, sem dúvida, foram a corrupção e a violência da rua, a insegurança, que levaram o Bolsonaro e elegeram o Bolsonaro. Com certeza, isso não há dúvida. Aliás, a grande parte destes resultados que se vêem são coisas contra, acima de tudo são coisas contra. Portanto, estas figuras, o Trump, o Bolsonaro, várias figuras a nível europeu,
que aparecem, exatamente, é muito Nós o discurso contra. Tivemos esta semana dois resultados das eleições europeias que elegeram pessoas contra. De pessoas muito diferentes, quer dizer, elegeram não, um não está eleito ainda, um está só à frente das eleições, que é o comediante que ficou à frente das eleições na Ucrânia. E, basicamente há também uma figura contra. Portanto, Figuras contra. E o programa da senhora na Eslováquia figura também fora também do... contra o regime. Basicamente governo, uma pessoa que disse, venho para acabar com isto. Não tem um grande programa. Portanto, também. quer dizer, isto é uma... Não traz partido. Acho que é uma época, não é? Não quer dizer que seja uma figura... Não é uma populista no sentido tradicional do termo. Não é. Até pelo contrário, ideologicamente é contra. Mas o Gramsci tem uma frase, quer dizer, agora não é... Mas que é aquela frase que ele diz, o mundo já morreu, o outro ainda não nasceu, é a hora dos monstros. Aqui no monstros não quer dizer que são figuras que saem da rotina, saem da normalidade. E é o período que a gente está a passar, é um período de interregno entre modelos, não é? Há uma grande crise do modelo da globalização e do hipercapitalismo financeiro e há uma resistência a isso, mas ainda não há uma alternativa visível, portanto... Eu acho que é por isso que temos estas surpresas. O grande paradoxo político contemporâneo é encontrar uma linha de ação política que seja capaz de ser aplicada simultaneamente no bom e no mau momento. Porque ser eleito na base do protesto é uma das condições para ser eleito, mas depois é preciso governar. Portanto, à política contemporânea podia-se aplicar aquele mandamento do casamento católico, que é o de se amar nos bons e nos maus momentos. Isto é, o de ser capaz de ter soluções para os bons e para os maus momentos. E isso ainda não foi encontrado. Há os políticos que exploram os maus momentos e há os que só sabem assumir responsabilidades nos bons momentos. Mas nós estamos mais em tempos de divórcios do que de casamentos. Também é verdade. Também é verdade. Bem, terminamos o programa desta semana. Reencontramos-nos dentro de 8 dias.